Olá, me chamo Eduardo Hiroshi Takemoto e faço parte do programa PIBIC-CNPq da UniOeste. O meu trabalho é estudo da expressão gênica de peptídeo antifúngico PAF de Aspergillus flavus em cultivo líquido. Os autores foram Eduardo Hiroshi Takemoto, Alexandre Mahler, Marina Kimiko Kadawaki, Rita de Cássia Garcia Simão e José Luiz da Conceição Silva como orientador. O centro foi Ciências Biológicas da Saúde, no campus da UniOeste Cascavel. Então, atualmente, existem alguns estudos acima dessas biomoléculas chamadas de peptídeos antifúngicos ou PAFs. Sabemos que são moléculas catiônicas e apresentam em sua estrutura pontos de sulfetos que vai conferir principalmente uma resistência a diversas formas de degradação. E no gênero Aspergillus já foram relatados 79 PAFs que estão na base de dados NCBI, das quais somente 4 dos 79 já foram caracterizados em ensaios bioquímicos, então o restante ainda continua hipotético. Os PAFs são promissores também em diversas áreas, né, dentro da biotecnologia, na medicina contra fungos patológicos e na agricultura contra fungos fitopatológicos. E na análise gênica, o Aspergillus flavus já possui seu genoma descrito em bancos de dados, então ele se torna um grande candidato para o estudo da expressão gênica. E também devido ao fato que dentro dessa descrição possui um PAF hipotético para estudo. Então, o objetivo principal do projeto foi o estudo da expressão gênica do peptídeo antifúngico PAF, né, do Aspergillus flavus em cultivo líquido. Material e métodos. Então, foi utilizado um monocultivo no meio YPD, que é a abreviatura para extrato de levedura peptona dextrosa, e o meio LGB, que é o meio Lura-Bertani. Então, esses meios eles ficaram 96 horas em condições agitado e estacionário. A extração do RNA total foi feita por trisol reagente e a análise desse produto foi feita em gel MOPS formaldeído. A síntese de cDNA e PCR foi utilizado a partir da descrição do fabricante das enzimas e a análise dos produtos da PCR foi feita em gel agarose 1,5%. Então, em resultado de discussão, foi realizado um cálculo para concentração de RNA total. E as amostras que mais demonstraram maiores concentração, né, de RNA foi a LGB estacionário e a YPD agitado. Isso se deve ao fato que não tivemos uma padronização na hora da pesagem dos micélios. Né? Então, algumas amostras ficaram com maior peso de micélio e outras ficaram com menor. Né? Então, dá essa discrepância na questão da extração do RNA. E em relação à pureza do RNA, o teor ela deve ser aproximadamente igual a 2, né, a razão de 260 e 280 nanômetros. Quando dá um valor muito acima do recomendado, que é 2, pode ser que a amostra esteja contaminada com proteínas. Né? Essas proteínas provavelmente têm aminoácidos com cadeias lateral que contenham um anel aromático. Né? Então, esses anéis aromáticos eles são os que mais absorvem 280 nanômetros. Então, essas amostras aí possivelmente estão contaminadas, como LGB estacionário e YPD agitado. E posteriormente foi feita então uma análise em gel MOPS formaldeído, né? E nessa análise foi demonstrado que as bandas 28S e 18S das amostras estão levemente degradadas. Né? Como que ocorre essa degradação? Daí são vários fatores, como pode ser nucleases, né? RNases, pode ser também algum reagente forte na hora da extração do RNA. Então, são vários fatores que podem ter influenciado essa degradação parcial do material genético. Na síntese de cDNA e da reação PCR, utilizamos as instruções do fabricante. No cDNA, então, utilizamos tanto o Random Primer como o Oligo-DT para fins comparativos de eficiência. Porém, vimos que não possui nenhuma diferença entre os dois e acabamos utilizando só o Random Primer. Na PCR, fizemos então o desenho dos primers, né, específicos para o Aflavus, que é o AFP70, e o beta-tubulina, que é o controle. E o Amplicon, que é o produto da amplificação da PCR, para nosso gene de estudo, que é o AFP, possui 126 pares de base. E a beta-tubulina vai possuir então 288 pares de base. Então aqui na tabela mostra então, as condições de temperatura de cada uma. E após então a síntese do cDNA, as amostras já foram submetidas ao PCR, né, utilizando esses primers específicos.
Então, após a reação de PCR, né, utilizamos então o gel agarose 1,5% para poder visualizar então as bandas, né, da amplificação gênica. Então esse EC e AC aqui significa que são os controles, né, da beta-tubulina. É possível observar então que apenas o YPD-AC aqui, que é o agitado, né, controle, ele possui então uma amplificação do beta-tubulina, mesmo que baixa, mas teve, né, uma amplificação entre 100, 200, 300 pares de base, ele tem uma banda da beta-tubulina. E na parte das amostras diluídas, foi uma parte da instrução do fabricante da enzima, né, que utilizamos para o PCR. Então lá ele recomendava que fizéssemos então uma diluição 1:1000. Como nós achávamos que era uma diluição muito alta, resolvemos então fazer a parte só com cDNA puro, né? Tiramos o cDNA e já utilizamos para o PCR, sem fazer a diluição. Só que ambas, tanto diluída como cDNA puro, não teve nenhum tipo de amplificação gênica. Então, por que não teve essa amplificação? Pode ser então a questão da viabilidade dos primers, né? Se o desenho está correto, né? Porque em experimentos anteriores também foi possível ver bandas de baixa resolução em gel agarose, então eu teria que ver a questão dos primers. As condições de reação de temperatura também na reação de PCR, pode ser que uma variação de temperatura ali já não ocorre o anelamento, né, de primers. Então, pode também ter ocorrido a autodimerização dos primers, que é muito comum durante a PCR. E também tem a questão dos meios utilizados, né? Os meios de cultura específicos, né? Pode ser que os meios utilizados expressem proteínas apenas em outros gêneros do aspergillus, né? Daí teria que testar aqueles aspergillus que estão na literatura. Porque os meios que foram utilizados aqui no trabalho, eles utilizam outro tipo de aspergillus, não a flavos, né? Em específico. E também tem a cepa, né? Que são um fator crucial, né? Algumas não vão expressar os genes, né? E talvez da nossa micoteca não expresse, né, nas condições laboratoriais testadas. Então seria necessário mais estudos acima disso e também seria necessário estudos acima da metodologia de amplificação gênica. Concluindo então, a expressão de PAF por Aspergillus flavus não foi eficiente nas condições testadas, então seria necessário verificar outros métodos de análise gênica, uma vez, né, que a amplificação do gene beta-tubulina com primer controle, né, o beta-tubulina, mostraram baixa amplificação no gel, então seria necessário ver essa parte de extração, quem sabe usar kits, reagentes diferentes, né, com mais eficácia, né, para que nosso RNA não seja injuriado logo no começo do processo. E também reavaliar os parâmetros de eficiência no processo de amplificação gênica, né? Então, é possível que tenha ocorrido então aquilo que eu falei, autodimerização dos primers, sequência incorreta dos primers desenhados, né? Pode ter acontecido isso também. Teria que reavaliar tudo esses parâmetros e também as condições de reação, de temperatura, são fatores que podem influenciar, né? E influenciam, na verdade, a expressão de genes, a amplificação, né? Durante todo o processo. Agradeço a CNPq pela bolsa de iniciação científica, a Sinapse Inc. pela disponibilidade dos reagentes e a UniOeste. Obrigado.